O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando para a celebração da Ascensão do Senhor Jesus. Depois celebraremos a festa de Pentecostes e em seguida a festa da Santíssima Trindade. E as leituras das celebrações da missa deste período nos colocam já nesta expectativa e nesta preparação para estas santas celebrações. Estamos lendo nestes dias o Evangelho de João. E nestes capítulos são colocadas as palavras de Jesus, em que ele se despede dos seus discípulos. E existe da parte dos discípulos uma preocupação, que o Senhor, o Mestre, irá deixá-los. E como será a vida deles a partir de então? Jesus lhes promete o Espírito Santo, que ficará com eles, que os defenderá e os capacitará para a missão. Missão que não será fácil. Eles encontrarão barreiras, perseguições. Muitos se oporão a eles. E eles, a exemplo do próprio Mestre, serão submetidos até mesmo à morte. E Jesus diz, neste trecho que nós acabamos de ouvir: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. O que significa o mundo? O mundo se alegrará. O mundo é tudo aquilo que se opõe ao projeto de Deus, é tudo aquilo que vai se opor ao anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo é tudo aquilo que é negativo e que provoca morte, que provoca situações de sofrimento para muitos. Nós ouvimos e acompanhamos nestes dias com tristeza situações em que pessoas foram vítimas de atentados na Inglaterra. Algumas pessoas foram mortas nestes dias aqui em nosso estado. Vimos cenas de violência em nosso país. Tudo isso significa o espírito do mundo,
que provoca a morte, a violência, e se opõe àquilo que é o projeto de Deus. Portanto, nós como cristãos, se temos consciência da nossa vocação e da nossa missão, temos que nos opor a tudo aquilo que provoca morte, que provoca situações de tristeza, de sofrimento para todos. Não é fácil, portanto, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e, sobretudo, testemunhá-lo. Mas nós temos que fazê-lo com a nossa consciência de cristãos. Não podemos de maneira alguma fazer opções que não sejam de acordo com o Evangelho. Nós não podemos colocar acima da vontade de Deus e acima do Evangelho as ideologias, os partidos e pessoas. Nós, como cristãos, temos que colocar em primeiro lugar e acima de tudo os valores do Evangelho. Aquilo que é justiça, aquilo que promove a paz, aquilo que contribui para o bem de todos. A nossa opção fundamental deve ser por Jesus Cristo, Ele em primeiro lugar. Como cristãos, temos que dar então esse testemunho e não tenhamos medo. Jesus nos afirma que Ele estará sempre conosco. O mundo por um tempo vai alegrar-se, porque parece que estão obtendo vitória, mas Jesus garante que os discípulos de Jesus depois se alegrarão. Quer dizer que a alegria final, como a gente diz, ri melhor quem ri por último. Então os discípulos de Jesus irão rir por último, aqueles que fizeram a opção por Ele e se mantiveram fiéis a Ele. Então é um convite a nós, permanecermos fiéis a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um discípulo missionário fiel a Jesus Cristo, anunciando, levando a palavra de salvação, principalmente no meio dos pagãos. E ele é para nós esse exemplo, esse testemunho de fé. Todos nós devemos então, confiantes na presença do Senhor, confiantes no Espírito Santo que está sempre conosco, também somos chamados a evangelizar em nossos dias. A missa de hoje, como acontece toda a última quinta-feira do mês, é organizada pela guarda de Nossa Senhora de Nazaré. E aproveito esta ocasião para manifestar o agradecimento da igreja, da paróquia, basílica, santuário, a todos estes nossos irmãos e irmãs que, melhor, só irmãos, né? Porque só existem guardas homens. O nosso agradecimento a todos estes homens que se dedicam com amor e com fidelidade a este serviço gratuito e o fazem por amor. E gostaria de ler para eles um trecho da carta de São Paulo que diz o seguinte: como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, virtudes necessárias para exercerem bem a sua missão. Não é fácil nas procissões, em muitas situações em que precisa realmente ter um controle de si mesmo, ter muita fé e fazer por amor, porque senão se deixa a um certo ponto de lado o nosso testemunho. Mas é necessário então termos sempre diante de nós o nosso objetivo, ter o foco sempre em Jesus Cristo, servir ao Senhor com alegria e não se deixar levar por aquilo que pode ser um sentimento puramente humano ou interesse também pessoal, mas ter bondade, misericórdia, humildade, doçura, paciência, fazer por amor, servindo aos irmãos. Que sejam perseverantes e fiéis, porque o Senhor não deixará sem recompensa aqueles que procuram servi-lo com amor. E a Virgem de Nazaré, como nossa mãe, certamente
intercederá por vocês, por suas famílias, para que vocês sejam também pais que dão testemunho da própria vocação, vivendo na família, fazendo da família uma igreja doméstica, o lugar de oração, de perdão, de misericórdia e na educação e formação dos filhos. Está também aqui hoje entre nós uma delegação do time do Paysandu, que vieram aqui também agradecer a Deus e pedir também as bênçãos de Nossa Senhora. Uma palavra também para estes dirigentes, estas pessoas que estão aqui. São Paulo diz na carta aos Coríntios: nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Então, São Paulo faz esta comparação. Os atletas correm para alcançar um prêmio que serve somente para este mundo, enquanto que os cristãos correm para alcançar um prêmio eterno, que não se corrompe. Mas no nosso caso, vocês que estão aqui, além de serem atletas e cuidarem de um clube, são também cristãos. Portanto, correm e procuram também um prêmio incorruptível, um prêmio eterno. E na medida em que nós buscamos este prêmio eterno, nós também podemos alcançar mais facilmente aquilo que é um prêmio humano. Se nós buscamos aquilo que é eterno, se nós temos um foco em Deus, em Jesus Cristo, então nós iremos fazer tudo o que é necessário para nós vivermos também neste mundo de maneira digna, de maneira correta. O apóstolo Paulo diz ainda na carta aos Gálatas, ele diz assim: as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição e etc. Para ganharmos o reino dos céus, precisamos então afastar tudo isso de nós. Então, se uma pessoa busca o reino de Deus e procura viver as virtudes, então ela vai também conseguir viver uma vida humana digna. Por exemplo, um atleta, se ele quiser ganhar o prêmio, ele não pode se dar a bebedeiras, a orgias, a discórdias. Nós sabemos todas as consequências que isso traz. Então devemos justamente buscar o prêmio eterno para que nós alcancemos também o prêmio deste mundo. Então corramos para Deus e corramos também em busca daquilo que é justo, que é digno e concorre para o nosso bem. Então que continuemos a nossa caminhada como cristãos e também como atletas, no caso quem é jogador e quem cuida do clube, que busque aquilo que é nobre, aquilo que é justo, aquilo que contribui para o bem. E é assim que nós iremos conseguir subir. É assim que nós iremos conseguir também as taças para nós, né? Digo nós porque, claro, né? Pertenço também a esta agremiação. Muito obrigado, que todos nós, unidos na mesma fé e no mesmo amor, busquemos acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e tudo nos será dado por acréscimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.